O livro de Salmo como um todo me encanta muito, me enche muito os olhos, é um livro que eu sou apaixonada, gosto muito de ler a vida de oração, baseada na leitura de Salmos. Sempre é uma leitura muito proveitosa, mas o Salmo primeiro é um dos meus preferidos. Com certeza porque ele nos apresenta o segredo da felicidade. Se você quiser ser uma pessoa muito feliz, você precisa conhecer muito bem esse salmo, então eu convido você a assistir esse vídeo até o final. Porque é exatamente sobre ele que nós vamos estudar, e ele nos apresenta a melhor escolha. Então assiste o vídeo até o final e confira, mas antes de continuar eu convido você a inscrever-se no canal se ainda não é inscrito clicando no botão aqui embaixo, clique também no sininho para receber todas as notificações. E não esqueça de deixar aquele super like que ajuda demais na divulgação. Além disso, lembre que tem vídeo novo todos os dias, amém. Então vamos lá. No início do Salmo, o salmista faz o seguinte destaque: feliz aquele como é feliz, é muito feliz. Ele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores ou na roda dos zombadores. É muito interessante pensar sobre esses três conselhos, porque incrivelmente em nós os dias, os cristãos e os não cristãos estão extremamente um parecido com o outro quando você observa o estilo de vida de um não cristão, e muitos não cristãos, e o estilo de vida de muitos cristãos, você praticamente não consegue perceber a diferença, e muitas vezes a única diferença é que um vai à igreja com regularidade, pelo menos uma vez por semana ou 2 vezes no mês, e o outro não tem esse hábito. Mas servir a Deus é muito mais que isso. Ir à igreja é parte do serviço a Deus, mas você servir a Deus é muito mais que isso, e uma das coisas que o salmista nos apresenta logo como o segredo da felicidade é aquele que não segue o conselho dos ímpios. Você e eu precisamos estar atentos a quais são as vozes que nós estamos ouvindo, se nós estamos prestando atenção nos conselhos que nos estimulam ao adultério, à mentira, ao roubo, à corrupção, ao engano. Dá conselhos que nos afastam na santificação, a conselho que mais nos aproximam com o estilo de vida daqueles que não se preocupam com Deus, daqueles que têm uma mente cauterizada pelo pecado, daqueles que zombam de Deus, daqueles que zombam das coisas. Precisamos estar atentos para que essas pessoas que vivem esse estilo de vida não tenham influência sobre a nossa vida. Não tenham influência sobre os nossos valores, nossos conceitos de vida com Deus. É muito interessante pensar que muitas vezes pessoas que têm um estilo de vida degradante, ou seja, que não estão nem aí para Deus, querem nos aconselhar, é como aquele pai ou mãe que tem filhos mal educados, mas quer ensinar você a criar seus filhos em caminhos corretos. Que bom, ele não dá o menor exemplo e boa criação de filhos, mas quer lhe dar dicas de como fazer isso. É uma verdadeira hipocrisia. O salmista disse: se você quiser ser muito feliz, elimina esses conselhos da sua vida, e ao contrário disso tenha a sua satisfação na lei do Senhor. Faça da Bíblia o seu manual, sua bússola, seu guia. Estude a palavra, medite nas Escrituras, tenha prazer na palavra de Deus. E medite nela de dia e de noite, como diz a Escritura. Meditar não é simplesmente ler. Muitas pessoas ficam fazendo votos para ler a Bíblia em 1 ano, ou ler a Bíblia em 6 meses, mas meditar vai além disso. É mergulhar profundamente no texto, refletir sobre seu significado e permitir que ele transforme a sua vida. Por isso, mais importante do que ler a Bíblia em 1 ano, ou ler a Bíblia em 6 meses, mais importante do que apenas ler a Bíblia, é meditar nela. E meditar exige reflexão. Passar um tempo refletindo sobre o texto e aplicando o texto à sua vida. Vendo como o texto muda suas convicções, seus posicionamentos ou mentalidade, procurando entender o texto a fundo. Isso é meditar, é ler o texto e passar um tempo refletindo sobre ele. Meditar na lei do Senhor de dia e de noite nos afastará das vozes que tentam nos distanciar de Deus. Ela nos ajudará a fazer as melhores escolhas, a permanecer firmes em sua vontade e a nos aproximarmos cada vez mais dele.
E Ele nos ajudará a fazer a melhor escolha. Essas pessoas, aqueles que têm prazer na lei do Senhor e não ouvem o conselho dos ímpios, nem imitam sua conduta de vida, são como árvores plantadas junto a águas correntes. No tempo certo, elas dão fruto. Suas folhas não murcham e tudo o que fazem prospera, com a sensação de que, para mim, era mais difícil do que para as outras pessoas, no final, eu acabava conseguindo. E ainda hoje, eu consigo tudo aquilo que o Senhor Deus põe em meu coração para fazer, e eu faço, mesmo com todas as lutas. Eu vejo prosperar. Assim é na sua vida, assim é na vida daqueles que deixam o conselho dos ímpios para lá, o estilo de vida dos ímpios para lá. Com o Senhor, tem prazer na sua lei e medita nela de dia e de noite. Aquele que segue a direção de Deus vive uma vida abundante, fez a melhor escolha, rejeitar o conselho dos ímpios. Não importa se é a sua mãe, seu pai, seus irmãos, sua família ou seu chefe. Enfim, se não tem relacionamento com Deus, você precisa ponderar se vale ou não a pena. Veja para onde as palavras dessas pessoas estão levando você. O salmista faz exatamente essa comparação. Não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Os ímpios são temporais, os ímpios vivem com base no momento, nas sensações, no que dá certo agora, nas vantagens desta terra, no que é aparente. Mas o justo vive confiando no Senhor, os seus olhos estão atentos ao que Deus faz e, por fim, no julgamento, eles não resistirão. Porque não tem aliança com Deus. Se você quer existir no julgamento, você precisa ter aliança com Deus. Eu preciso ter aliança com Deus, porque, como diz o versículo 6, o Senhor aprova o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Há muitas famílias sendo destruídas, muitos casamentos, muitos relacionamentos, muitas relações afetivas, entre pai e filho, até mesmo amizades, destruídas por causa dos conselhos dos ímpios, por causa do estilo de vida dos ímpios. E muitas vezes, porque os pais se distanciam de seus filhos e permitem que outras pessoas exerçam voz de mentoria sobre a vida deles. Como pai e mãe, eu e você precisamos ser mentores para os nossos filhos. Quando eles precisarem de um porto seguro, eles precisam olhar para nós e ver em nós uma referência, cristãos, homens e mulheres de Deus, pessoas que têm um conselho de sabedoria para dar-lhes. Eu percebo isso em José. Eu percebo isso em Isaque. Eu percebo isso no Senhor Jesus, filhos que se voltam para seus pais para ouvir voz de sabedoria. Eu e você precisamos ter essa sensibilidade, essa dedicação para lidar com os nossos filhos. Eu encerro dizendo que, se você quiser ter uma vida muito, muito feliz, você precisa fazer a melhor escolha. E a melhor escolha é amar a palavra do Senhor, apegar-se a ela, rejeitar o conselho dos ímpios, o estilo de vida dos ímpios, e seguir a vida conforme a palavra de Deus nos ordena. Sendo assim, eu e você seremos frutíferos, teremos satisfação, teremos vida plena. Mesmo na dificuldade, nós vamos dar frutos para a glória de Deus. Amém. Se gostou do vídeo, deixe aquele likezão. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se clicando no botão aqui embaixo. Clique no sininho para ativar todas as notificações. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Assista aos nossos outros vídeos e até o próximo vídeo. Deus abençoe.